Ageu capítulo 1, versículo 1. Acompanha aí na sua Bíblia a leitura. No primeiro dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sabiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Por pergunta do Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Até aqui, mantenha a sua vida aberta, curva a sua cabeça. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, fala por intermédio da tua palavra nessa noite, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, ó Deus, ó Pai, para escutar e, ó Deus, fazendo aquela entrada, ó Deus, de esquadrinhar o nosso coração, para sabermos se tem algo, ó Pai, que precisa ser mudado, que precisa ser consertado, que precisa ser reconstruído, reedificado nas nossas vidas espirituais, porque todos os dias precisamos dessa restauração espiritual, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, fala conosco, faz o teu reino avançar e nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Nós podemos refletir nessa noite e perguntarmos qual o significado da palavra reflexão. O simples fato de nós refletirmos significa pensar sobre o momento atual e para onde se quer chegar. Das coisas, meus irmãos, concernentes à vida, voltar atrás, é retroceder, quem sabe, em decisões muitas vezes mal tomadas. Então, quando você reflete, você faz um autoexame, você faz um autoexame seu da sua vida, você muitas vezes retoma atrás, você volta para trás, você observa o seu passado, e há algumas coisas que têm que serem consertadas, serem revistas. Então a reflexão, ela se dá no momento presente, e ela pode também ser para que nós possamos tomar decisões que vão mudar a nossa vida, um emprego, um filho, uma faculdade que a gente quer fazer. Então isso muda o cenário da nossa vida, isso muda a nossa vida de alguma maneira, em alguma medida. Então o ato de refletir é um ato importantíssimo para nossas vidas, é parte da nossa vida. E segundo o pastor Mark David, Jesus disse a todos que tinham de abandonar o seu pecado e voltar-se para Deus. Isso se chama metanoia, mudança de mentalidade. Isso se chama arrependimento. Isso se chama meia volta. Então Jesus já ensinou sobre isso.
mas no sentido espiritual, dos pecados que praticávamos outrora e que o Senhor nos libertou, que nós não somos mais dominados, mas o Senhor nos faz vitoriosos. Mas olhando para o texto, olhem aí para o livro de Ageu. A maioria dos profetas de Deus, eles profetizaram antes do cativeiro. O cativeiro significa uma deportação. O povo foi levado cativo em algumas ocasiões. Uma delas foi para a Babilônia, onde ficou 70 anos cativo, diante de um imperador ímpio, um imperador que fazia maldades contra o povo de Deus. Então o cativeiro é um momento de prisão que aquele povo estava passando, o povo de Israel da antiga aliança. E aí os profetas, Deus levanta para profetizar durante o cativeiro. E nós temos dois profetas de Deus que profetizaram no cativeiro, que foi Ezequiel e Daniel. E nós temos 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro, que foram Ageu, Zacarias e Malaquias. E esse livro do profeta Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento, somente a Obadias é menor que ele. Ageu foi o primeiro profeta de Deus depois do cativeiro babilônico. E juntamente com seu companheiro Zacarias, eles encorajaram, preste atenção, eles encorajaram o povo na reconstrução do templo de Jerusalém, que estava em ruínas. E a cidade foi sitiada, a cidade foi desolada, foi totalmente destruída. O templo em Jerusalém erguido, reedificado para a adoração do Senhor dos exércitos, do Senhor que fez todas as coisas, ele estava em ruínas. E logo que a obra de reconstrução iniciou, ela se deu início a essa obra de construção. Os samaritanos, uma nação mixigenada, ou seja, era composta de judeus e de gentios. E depois do cativeiro assírio, no ano 722 a.C., os samaritanos foram contra a construção do templo e da cidade no período do rei Ciro. Vemos isso no livro de Esdras, capítulo 4, versos 4 e 5. Em resumo, meus irmãos, o que eu quero contar é trazer um pouquinho do pano de fundo, onde nós observamos a profecia do profeta Ageu. A gente percebe o rei persa Artaxerxes com medo dessa reconstrução do templo em Jerusalém, que poderia se tornar um grande problema para o próprio império persa. Promulga então um edito proibindo a reconstrução do templo. E segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o povo que voltou do cativeiro babilônio desanima, é claro, um rei perverso, ele promulga o edito proibindo que o povo que já tinha iniciado a reconstrução, agora ele deteve, tentava de alguma maneira um empecilho, uma barreira para o povo continuar a reconstrução do templo, e aquele povo ele volta para suas casas, para a reconstrução das suas próprias casas. E agora percebam, eles estão esquecendo da casa de Deus. Por quê? Por causa da perseguição que os desanima. E vamos refletir nessa noite, melhor dizendo, é que se faz necessária uma reconstrução em nós. Amém? No passado, Deus santificou estruturas físicas, onde Ele escolheu habitar, onde Ele derramou a sua Shekinah, o seu poder, a sua glória. Isso foi no templo, isso foi no tabernáculo no Egito, foi no templo em Jerusalém. Hoje o Espírito Santo, Deus, Ele não santifica, Ele não habita mais em estruturas, em objetos, mas Ele santifica pessoas. É onde Ele escolhe habitar, é na minha vida, é na tua vida. Ele santifica pessoas, Ele não santifica mais estruturas, edifícios, templos, mas agora Ele resolveu habitar em pessoas de carne e osso. E diante dessa revelação bíblica, nós podemos refletir nessa noite: a reconstrução acontece de dentro para fora. Vamos repetir comigo? A reconstrução acontece de dentro para fora, porque se faz necessário uma reconstrução na vida espiritual do povo de Deus. Em primeiro lugar, eu quero refletir porque é prioridade a vida espiritual, é prioridade a nossa vida espiritual. E os versículos 1 e 2 dizem, observem aí:
versículo 2: no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O nome de Ageu significa festa, isso mesmo, o nome de Ageu significa festa, ou filho da festa, possivelmente, por ele ter nascido em dias das festas do calendário judaico. Então Ageu é quem escreve esse livro. É provável, por referência, que Ageu nasceu em Jerusalém. A gente vê isso no capítulo 2, versículo 3. Provavelmente ele nasceu em Jerusalém e ele conheceu a glória. Percebam, ele conheceu a glória do primeiro templo de Salomão. Por isso ele retorna do cativeiro babilônico. E isso, se isso for verdade, Ageu já tinha mais de 80 anos de idade quando ele profetiza, quando ele escreve essa profecia. Então ele conheceu a glória do primeiro templo e agora ele se depara com o segundo templo destruído, arruinado. A cidade foi sitiada, foi colocado fogo na cidade, foi destruída, e aquele povo, percebam, eles estavam já iniciando a reconstrução, provavelmente da cidade, estavam iniciando a reconstrução do templo, mas aí o rei Artaxerxes, ele agora promulga um edito e disse: não, vocês, porque ele se preocupa, esse povo judeu de alguma maneira pode de alguma maneira ir contra o meu império, ou contra o meu império. E aí eles agora, devido à perseguição, eles dizem: não, peraí, agora a gente não vai construir mais, não vai dar mais continuidade na construção da casa de Deus. E aí o que acontece? Por causa do desânimo, eles voltam para suas casas e agora estão construindo as suas casas, ou estão envolvidos com as suas casas, e agora estão desprezando a casa de Deus devido à perseguição, devido a uma perseguição eminente, um risco de morte eminente. E o texto vai dizer que essa profecia de Deus foi dada ao profeta Ageu durante o reinado do rei persa Dario, sendo que essa profecia foi dirigida aos dois líderes do povo, o governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. Versículo 2, Ageu ele recebe essa profecia por meio de uma afirmação feita pelo povo de Deus, que dizia: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E o que acontece aqui, meus irmãos, é que os judeus que retornaram de Jerusalém, eles tinham iniciado já a reconstrução, porém, preste atenção, eles estavam parados em frente à oposição dos samaritanos. Sobretudo é dito, como já falei, promulgado pelo rei Artaxerxes. E, irmãos, grandes serão as adversidades que passaremos em nossa santificação nessa vida, como foi no passado, de maneira física, porque Deus habitava naquele templo e ele fazia conhecido naquele templo. O povo se chamava pelo nome do Senhor e derramava o seu poder naquele templo. E agora nós somos um templo e morada do Espírito Santo, onde entendemos que grandes serão as dificuldades nesse processo chamado santificação, porque sabemos que é gradativo esse processo, ele é progressivo de Deus em nós, mas existe algo que nós chamamos na teologia que é responsabilidade pessoal, responsabilidade humana. A soberania de Deus, ela anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. A gente pode dizer que elas concorrem, é como uma linha do trem, onde nós observamos duas linhas que andam paralelas, elas andam juntas e elas vão correr por toda a nossa vida. Então Deus nos santificou, mas nós devemos estar diante dessa santificação, se abstendo do mal, ficando longe do caminho pecaminoso que outrora nós andávamos, sendo reto, sendo justo, se desviando do mal, como os servos do Senhor eles fizeram na antiga aliança. E passamos, eu quero dizer também que passamos diariamente por lutas,
E não somente lutas externas, mas lutas internas. Situações na família, no trabalho, com os filhos, nos relacionamentos, com o nosso cônjuge. São tantas as situações que estão nos circundando, estão em volta de nós, fragilizando a nossa fé, fragilizando a nossa confiança. Eu tenho acompanhado muitos irmãos aqui, a vida espiritual de muitos irmãos, e a gente recebe ligação: pastor, ore por mim, meu filho, ele está escravizado no álcool, meu filho, ele não consegue ser liberto do álcool, ore por mim, eu já perdi a situação, eu estou frágil, pastor, eu estou cansado diante dessa situação. Estou colocando só uma situação, mas são tantas situações, maridos depressivos, situações de enfermidade em casa, tantos problemas que cada um de nós temos, porque não existe uma família na face da terra que não tenha problema. A minha família tem problema, a sua família tem problema, e nós devemos pedir a Deus que nos fortaleça, porque esses problemas que nos cercam, essa pandemia é um problema geral, todos estão envolvidos diretamente nessa pandemia, porque a gente está tendo que conviver com o vírus. Nós estamos tendo que conviver, pedindo a Deus o fim da pandemia, pedindo a Deus a eficácia das vacinas. Mas eu quero que os irmãos entendam que isso mina a nossa fé. Isso traz de alguma maneira uma fragilidade. A gente se encontra muitas vezes cabisbaixo, a gente muitas vezes se encontra angustiado, triste. Mas o profeta aqui vai nos dizer que, apesar dessas circunstâncias, nós temos a paz que Jesus nos dá, que não é uma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é transitória, ela é passageira, ela é condicionada ao bem-estar muitas vezes, ela é condicionada a um bom trabalho, ela é condicionada a um curso, uma boa faculdade. Não, a nossa paz, ela não está condicionada às coisas dessa vida, mas ela está condicionada a Deus, que proporciona essa paz e que em meio às aflições da nossa vida, a paz que excede todo entendimento, amém? A paz que excede todo entendimento segura o nosso ser, o sangue dando na canela, como a gente diz por aí, mas é Deus que nos dá a vitória, é Deus que tem estado conosco, é Deus que tem nos recobrado as forças, é Deus que tem nos fortalecido. É tantas coisas nesse mundo, meus amados, porque eu quero te dizer que o mundo, ele não traz certeza alguma. A única certeza que o mundo traz é de uma morte espiritual daqueles que não recebem a Cristo como o único suficiente Salvador em suas vidas, que não fazem uma aliança de vida com Cristo enquanto estão vivendo por aí. Então o mundo, o sistema mundano, ele tenta de todas as formas nos desviar do foco. São os ídolos muitas vezes que fabricamos, como o reformador João Calvino disse que o nosso coração, ela é uma fábrica de ídolos, e de fato ela é uma fábrica de ídolos, e a gente muitas vezes se perde com a fama, muitas vezes o dinheiro, o sexo, o nosso próprio bem-estar, centrado em nós mesmos, descumprimos com isso muitas vezes o amor ao próximo. Então o que é que está fazendo você se desvirtuar da verdade? Será um relacionamento? Será um emprego? Você está se desgastando, a sua vida é um emprego, e o emprego é a vida, né? Eu estou fazendo esse trocadilho para que os irmãos entendam que muitas vezes as pessoas estão dando ênfase exacerbada a uma coisa e esquecendo as outras. Estão dando uma ênfase ao emprego e esquecendo a família. Paulo vai dizer que aqueles que desprezam a família, que é o ministério, né, o maior ministério de um casal é a sua família, é o seu cônjuge, é os seus filhos. Nós de maneira nenhuma devemos desprezar os nossos familiares. Eles são o nosso alvo, inicialmente, porque aqueles que desprezam são piores. Paulo vai dizer, aqueles que desprezam seus familiares são piores do que os ímpios, são piores do que os incrédulos, do que os descrentes, porque dão importância a tantas outras coisas secundárias, mas em primeiro lugar a família, o reino de Deus se expressa no cuidado e na atenção para com a família. Irmãos, a vida espiritual do cristão é prioridade. Diga glória a Deus.
Sabe o que acontece muitas vezes conosco? É que nos alimentamos fisicamente com tantas coisas e deixamos de nos alimentar espiritualmente por meio da palavra de Deus. Esquecemos que a vida de oração é um momento indispensável com Deus, um momento esse de deleite espiritual. A oração não é uma obrigação. Eu quero te dizer que a vida de oração não é obrigação, mas ela tem que ser um deleite, é um prazer estarmos na presença do Senhor. Pelo contrário, deve ser o nosso maior prazer, à medida que nós nos relacionamos com a Santíssima Trindade. Estamos refletindo, a reconstrução acontece de dentro para fora. Por que se faz necessário uma reconstrução na vida espiritual do povo de Deus? Vimos em primeiro lugar porque é prioritário a vida espiritual. Em segundo lugar, observem aí os versículos 3 a 6. Em segundo lugar, porque é prioridade a reconstrução interna. Por isso, versículo 3, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Acaso agora, melhor dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Que o profeta Ageu está falando com essas palavras? Observamos o versículo 3, que ele vai nos informar. Essa profecia, ela vem à tona novamente e entrega ao profeta Ageu. E observamos uma repetição aqui da palavra do Senhor, versículo 4, né? Deus trazendo uma palavra de exortação ao seu povo, por intermédio do profeta, dizendo em outras palavras: povo meu, suas residências particulares estão bem construídas, bem reformadas e com belo acabamento final. Porém, preste atenção, na minha casa, o meu templo está em ruínas, caindo aos pedaços, totalmente esquecido. E aí o versículo 5, o Senhor vai dizer novamente: considerai o vosso passado, de onde tirei vocês que os coloquei a salvo. Percebam aqui um chamamento ao que, meus amados? Ao arrependimento. Eles voltarem atrás. E o versículo 6, esse versículo 6 nós temos uma expressão, né, que o hebraico se refere a um pacote, né, um pacote que tinha sido cuidadosamente embrulhado, porém o conteúdo ele caíra porque o pacote estava furado. Irmãos, assim acontece conosco se não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor Deus sempre levantará uma voz profética para nos trazer de volta, porque por meio da sua palavra, para percebermos onde caímos, onde estamos deixando a desejar. Cabe a nós ouvirmos a sua voz, aceitando sua correção, porque a partir daí reconstruiremos a nossa intimidade com Ele. E eu creio que todos nós precisamos reconstruir dia após dia a nossa intimidade com Deus, porque passa um dia a gente não lê a palavra, passa um dia a gente não ora, e aí isso vai tomando uma proporção não muito agradável para a nossa vida espiritual, porque passa um dia, passa dois, e aí quando a gente vê, a gente passou 15 dias sem ler a Bíblia, 15 dias sem orar. Isso traz um mal danado para a nossa vida espiritual, mas é noite de reconstrução de intimidade com Deus, é noite que nós observamos que Deus quer mais de nós. Deus quer que nós nos aprofundemos mais nas Sagradas Escrituras. Deus quer que nós estudemos mais a palavra na nossa casa, ao deitar, ao levantar, reunirmos a nossa família. O culto doméstico, né, que tem sido esquecido de muitos cristãos, que nós voltemos ao culto doméstico, né? Possamos convidar a nossa esposa, aqueles que têm filhos, para estarem adorando o nome do Senhor em casa. Irmãos, Jesus estava mais preocupado com o interior dos seus discípulos do que com o exterior deles. Ele disse em Mateus 15, versículo 11: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 17 e 18,
ainda, diz o seguinte: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Cuidado com palavras frias, cuidado com palavras que não provém do alto, cuidado com atitudes que não estão em conexão com aquilo que Deus realizou nas nossas vidas. E segundo o pastor ainda Hernandes, Jesus encara o caráter e a intenção do coração dos escribas e fariseus, né? Aqui que o questionaram, sendo uma forma dos mesmos de desacreditar a pessoa de Cristo diante das pessoas. Porém, o Senhor mostra claramente aqui que o problema não era o que se comia, mas sim a má intenção do coração deles. Neste texto que nós lemos, se referindo a Jesus com o diálogo com os fariseus. Irmão, sempre haverá uma guerra em nossas mentes. Como Paulo diz, né, em Romanos: o bem que eu quero fazer, vamos lá, o bem que eu não quero fazer, eu não faço, e o mal, esse eu pratico, ou esse eu dou vazão, porque a nossa carne, meu irmão, ela é um dos nossos piores inimigos. A nossa carne, ela milita direto, é uma luta constante da nossa carne com o Espírito Santo, o fruto do Espírito que habita em nós. Então essa é uma luta constante, essa é uma luta que o cristão não pode escapar, é a luta diária do cristão. Um cristão não pode se alimentar das coisas apenas dessa vida somente. Nós não devemos se comportar como os ímpios que não escutam a voz de Deus, que não examinam o seu coração, que não olham atentamente para o que fazem de errado. Não, meus amados irmãos, muitos daqueles judeus não atentaram para o que havia feito desde que voltaram da Babilônia, pois estavam vivendo suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Mas em terceiro e último lugar, porque é prioridade a reedificação do templo para a glória de Deus. Versículos 7 a 11. Eu não estarei lendo todo o texto, mas observa aí os versículos de 7 a 11. Aí está falando justamente de Deus. Ele propôs, por meio da profecia dada a Ageu, que eles reedificassem. Não era tempo deles pararem, não era tempo deles retrocederem, não era tempo deles ficarem desanimados. As circunstâncias requeriam que eles ficassem desanimados, sim. Uma pandemia que nós estamos vivendo é um tempo de preocupação, claro. A pandemia aplicando para as nossas vidas. A pandemia que nós estamos vivendo é motivo de nós nos preocuparmos, sim. É motivo muitas vezes de desânimo, sim. É motivo muitas vezes de nós pensarmos, vamos parar, vamos desistir, não vamos mais congregar. Isso vem na nossa mente? Vem. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos gente, e isso gera sensações em nós difíceis de serem muitas vezes administradas. Era isso que o povo estava vivendo aqui. Mas Deus, Ele não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos corajosos. Deus quer que nós confiemos e venhamos confiar contra a esperança, porque a esperança que vemos nesse mundo não é esperança, mas a esperança que nós aguardamos é uma esperança guardada em um bom depósito, e esse depósito nada pode nos roubar. Satanás não pode roubar essa esperança nossa. A carne que milita contra o Espírito não pode roubar essa esperança nossa. Nada pode roubar essa esperança. E temos aqui o profeta Ageu concluindo esse primeiro discurso, versículo 7. Ageu, ele dizendo novamente: considere o vosso passado. Em outras palavras, reflitam, mudem seu modo de pensar e agir. Tem coisas do nosso passado que a gente fez, né? A gente relembra com vergonha, com desprezo de nós mesmos. E tem coisas que ainda faltam um conserto. Muitas coisas não foram consertadas, mas tem que haver um conserto para que nós possamos usufruir de uma vida espiritual completa. Amém? De uma vida espiritual abundante.
inteira, porque tem coisas que ainda, infelizmente, que ainda roubam muitas vezes a nossa liberdade de estarmos oferecendo o nosso culto a Deus, oferecermos o nosso louvor ao Senhor. Por isso que Ageu, ele diz: considere o vosso passado, prestem atenção no vosso passado. Ageu pede a eles: tragam a madeira, a melhor madeira para a reconstrução do templo, porque desse jeito o Senhor Deus seria glorificado. Versículo 8: o lugar seria reformado, agora poderia receber os adoradores. Percebam o versículo 9, olha aí a sua vida. A vida deles não tinha satisfação, não é isso? A vida deles eles não estavam gozando mais de uma alegria verdadeira, porque o templo estava como? Em ruínas. Irmãos, esses judeus não estavam preocupados com a casa de Deus. A prioridade principal das pessoas eram elas mesmas, seu conforto, seu próprio bem-estar, meramente físico e material. Agora observe o versículo 10. Prestem atenção à expressão aí: reter o seu orvalho. Segundo estudiosos, mostram que o orvalho era uma importante fonte de umidade para as colheitas. Agora Ageu vai dizer no versículo 11, observe aí na sua Bíblia: o Senhor vai puni-los com a seca. Perceba, em período de estiagem, porque eles tinham deixado a casa de Deus permanecer em ruínas. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que somos casa, somos habitação e morada do Espírito Santo de Deus, e precisamos ser reformados pela palavra de Deus, precisamos ser moldados pela palavra de Deus, para que o Senhor Deus receba o perfeito louvor e a perfeita adoração dos nossos lábios. Irmãos, nós juntos, no ajuntamento, nós somos a igreja de Deus. Você sinaliza quando você congrega. Quando você deixa de congregar, você não está mais sinalizando que você é difícil de Deus, mas você está vulnerável, certeza. Bom, eu tenho convicção de dizer isso. Você está vulnerável isoladamente às situações de ciladas, de laços de morte, de estratagemas do inimigo contra a sua vida. Você está mais vulnerável porque você deixou a convivência, você deixou as primeiras obras de justiça, que é estar na casa do Senhor, que é estar sendo edificado sobre a rocha, que é Jesus Cristo na sua vida. Glória a Deus, porque nós temos Cristo, porque nós estamos alicerçados em Cristo, e diante dessas verdades bíblicas devemos ter algumas atitudes, pelo menos duas atitudes. Preste atenção nessas duas atitudes que você tem que ter para ter uma vida bem sucedida e um retorno, uma retomada na sua vida de intimidade com Deus. Se você perdeu essa intimidade e que está procurando reerguer, reedificar as suas muralhas de oração, a sua vida de oração novamente, devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A nossa vida espiritual é prioridade, uma vida transformada e renovada mediante o arrependimento e a fé em Cristo. Buscar, a Bíblia vai falar, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, o que comer, o que beber, o que vestir. Deus não está prometendo coisas além disso. Fica bem claro, Porque a teologia da prosperidade promete muitas coisas além dessas. É oferta de Abel, é oferta não sei de quem, é oferta de fulano e tal. Nós não damos essa ênfase exacerbada à teologia. Essa teologia é uma teologia contrária, é a teologia do comodismo, é a teologia venha para Cristo e para de sofrer. Nós não pregamos dessa forma, porque sabemos que no mundo passaremos por aflições, mas teve bom ânimo. Jesus disse: eu venci, certamente nós venceremos. Que nós possamos fazer menção do nome de Jesus nas nossas lutas. Na segunda atitude, devemos pedir ao Senhor uma reforma geral dentro de nós, amém? O avivamento, ele tem que ser individual. O avivamento não tem, o avivamento é para que nós sejamos usufruídos totalmente no ajuntamento. É como se fosse brasas, As brasas, quando você junta elas, o que é que acontece? Há uma chama, a chama acende. Então cada um ele tem um papel decisivo no avivamento. O avivamento não é somente para as lideranças, para aqueles que estão à frente.
a liderança ela tem que estar avivada, sim, pastor. A liderança tem que estar avivada. Mas eu, como crente, como cristão, eu preciso buscar este avivamento individual. Porque a salvação, porque a vida espiritual é uma decisão que nós tomamos de fórum íntimo, de fórum pessoal. Então, cada um de nós deve fazer a sua parte. Na segunda atitude, devemos pedir ao Senhor uma reforma de fato, uma pureza interna, tirando tudo aquilo que atrapalha a nossa devoção ao Senhor. Não negocie a sua devoção com o Senhor vivo e verdadeiro, com qualquer outra coisa, meu irmão. Não negocie a sua devoção ao Senhor com qualquer situação. Priorize, porque Deus vai te fazer bem sucedido, Deus vai te recompensar, porque Ele é um Pai justo, generoso, compassivo, e Ele vela por sua palavra, Ele é fiel à sua palavra, e Ele fez essa aliança conosco. De maneira alguma, se fosse por nós mesmos, a gente já tinha saído desta aliança. Como a gente tem essa predisposição a nos desviarmos da verdade, né? Como ovelhas, né? Que somos míopes, né? A gente não olha muitas vezes como essa frase, né, que nos marca desde quando nós chegamos aqui. Alguns irmãos gostam de citar, né, do pastor Chagas, né? Você não conhece além da esquina, né? Ele costumava dizer isso, né? Você não enxerga além da esquina. Isso de fato é verdade. Nós não enxergamos, meus irmãos. Nós somos propensos aos nossos pecados. Precisamos pedir ao Senhor: venha antes sobre nós, Pai. É o Senhor em nós. Não é por minha força, não é por eu conhecer ao Senhor, mas é o Senhor em mim. Porque senão a gente faz coisas erradas, mete os pés pelas mãos. Então a gente tem que ter cuidado, né? Estarmos vigiando e orando ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós.